aqui para mais uma edição do projeto Museu Vivo da Companhia Teatral Atos e Cenas, que acontece nas redes digitais do Museu Alexandre Quito. Nesta edição, a homenagem será aos imigrantes espanhóis, que assim como os japoneses, os africanos, dão um colorido especial à nossa cidade. Vamos conhecer um pouquinho da querida espanhola Emília Carrillo Mingorance Voros, que vai contar um pouquinho dela e também nos presentear com uma deliciosa receita espanhola. Dona Emília, conta pra gente como foi a infância dessa espanholinha linda. A cidade que a senhora nasceu, as dificuldades, a cidade da Espanha, seus primeiros dias em Lençóis, seus primeiros dias na escola. Olha, a minha infância era muito gostosa. Antigamente as pessoas viviam muito livres. Então, quando eu me lembro que a gente se preparou para vir para o Brasil, eu tinha 11 anos. Eu morava numa cidade na Espanha, chamava Pinos Puente. Pinos Puente é 12 quilômetros mais ou menos de Granada. Granada é uma cidade muito importante. Ela foi tomada pelos árabes, tem uns castelos, tem umas coisas lindas lá em Granada. Granada é uma cidade abençoada por Deus. Foi lá que estão enterrados Isabel e Fernando, os reis da Espanha. Eles fizeram um castelo e eles moravam lá também. Então, quando eu me lembro, chamava Pinos Puente a minha cidade. E Pinos Puente é uma cidade histórica também. Porque quando Cristóvão Colombo queria vir descobrir a América ou fazer aquelas viagens que ele queria fazer, ele precisava de dinheiro para comprar os navios. Aí ele foi visitar os reis lá em Granada e pediu o dinheiro para o rei. O rei falou que não podia dar o dinheiro. Então, Cristóvão Colombo pegou e foi embora com a comitiva dele. E a rainha Isabel ficou sabendo o que tinha acontecido e mandou um mensageiro. Mandou um mensageiro para encontrar Cristóvão Colombo. Onde que ele estava? Ele estava em Pinos Puente. É uma ponte muito linda, muito histórica. Aí ele voltou lá de Pinos. Voltou e foi para Granada. A rainha deu todas as joias dela para ele comprar os navios. Ele, com aquele dinheiro, conseguiu fazer a viagem que ele tanto queria. A minha cidade é muito bonita, muito histórica também. Então, o que eu lembro é assim, de Granada, de passear, das festas que tinha. E agora eu vou falar da nossa viagem. Meu tio morava aqui em Lençóis Paulista, era o Pepe Carrillo. E ele foi na Espanha e convenceu meu pai para vir embora. Meu pai ele ficou 5 anos na guerra. E ele tinha muito medo de guerra. Então ele falou para minha mãe, vamos para o Brasil, lá não tem guerra. E meu tio falou que aqui tinha muita caça, meu pai era caçador. Então ele se entusiasmou e nós resolvemos então vir aqui para o Brasil. Quando nós saímos de Pinos Puente, nós fomos para a estação, nós fomos de trem. Aí, nossa, a cidade toda chorando, porque nós éramos muito conhecidos. Meu pai era pedreiro, era maestro de obras. Então, nós pegamos o trem, viemos embora, minha mãe deixou as irmãs, os sobrinhos dela lá. Passou muito sofrimento. Aí nós fomos de trem para o Cádiz. Cádiz é um porto na Espanha, uma cidade muito bonita também. Nós chegamos lá, ficamos no hotel, até esperar chegar o navio. O navio demorou 5 dias. Então o que aconteceu?
acontecer quando o navio chegou. Nós viemos de navio, tanto ficamos 11 dias no navio. Era um navio muito grande, até eu tenho uma foto aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa foto aqui, ó, é da minha família. A minha família, essa daqui sou eu, a minha mãe, o meu irmão e a Chari, é o Isidro. E esse daqui é meu pai. Então, nós viemos na passagem do Equador, que divide um hemisfério do outro. Eles fazem um carnaval, uma festa. Até eles deram umas fantasias, foi uma festa muito bonita. E quando nós chegamos em Santos, foi uma surpresa muito grande. Por quê? Porque eu era criança, eu nunca tinha visto homem negro. Até agora, eles são meus melhores amigos. Lá no Porto de Santos, tinha uns negros muito grandes e eles eram de short. Eu fiquei com medo deles. Eu comecei a chorar. Eles davam risada de mim, chegavam perto de mim, mandavam passar a mão. Passa a mão, não sai, nós somos negros mesmo. Aí eu me acostumei com eles e eu gostei muito deles e foi muito gostoso. Aí lá em Santos, meu tio Pepe, minha tia Encarna, ela é do Jordão, da família do Jordão, histórica aqui também de Lençóis Paulista, que tinha bastante descendente da minha tia. Aí nós viemos de trem. Quando demorou, acho que demorou umas 10, 11 horas para chegar de Santos aqui. Quando nós chegamos na estação, o meu tio morava aqui perto da estação. Meu tio era o Pepe Carrilho. Ele tinha uma casa de construção. E os meus primos, o Benigno, a Clara, o Desidério, o Cláudio Carrilho, eles estavam esperando o trem. Quando eles viram o trem chegar, nossa, eles saíram correndo, felizes, abraçaram a gente, parecia que nós a vida inteira estávamos juntos. Então foi muito emocionante mesmo, nossa. Aí nós ficamos morando na casa do meu tio 6 meses e meu tio tinha uma casa ali perto da Rua Piedade, era uma travessa. E tinha uma casa e a casa desalugou, né? A pessoa saiu e nós fomos morar lá perto. E fomos morar, era uma casa muito bonita, com uma varanda na frente, era muito gostoso. Quando foi a minha surpresa, do lado da nossa casa, tinha um senhor que era sapateiro. Ele chamava Pindova, era o Salvador Pindova. E a Dona Maria era espanhola, era sevillana, era de Sevilha. Nossa, foi a maior felicidade nossa. Ficamos como se fôssemos parentes. Foi muito bom, graças a Deus. E na frente da minha casa morava também um senhor que ele chamava Orlando Pasquarelli. Ele adorava escutar ópera. Ele comprava disco e ele mandava me chamar para me ouvir a ópera com ele. A mulher dele, Agostinha Pasquarelli, também, ela era descendente de espanhol. Ali nós formamos um bloco como se fosse uma família. Na frente da minha casa morava também o seu Lorival, a Dona Emília, que era uma senhora preta também. Tinha a filha linda, Vardu, a Cida. Nossa, foi uma alegria, nós brincávamos, era muito bom mesmo. Então, quando começou o ano letivo, eu falei para minha mãe, eu tenho que ir na escola, eu tenho que aprender, sim, lá na Espanha. Eu já estava numa 6ª série, porque eu tinha 11 anos. Então, o que aconteceu? Minha mãe falou, mas como que eu vou? Eu não sei falar. Eu falei, não, mãe, eu vou. Eu sei onde é, porque a gente sempre ia na missa.
a missa na igreja matriz e a escola era atrás. E aí eu sempre via a escola, então eu já estava preparada. Cheguei lá na escola, o que aconteceu? O portão estava fechado, mas veio um senhor, ele era meio gordo, era o seu Davi, e ele era inspetor de aluno. Aí ele perguntou: menina, o que você quer? Eu quase que não entendia o que ele falava. Aí eu falei para ele: eu quero estudar. Aí ele falou: você quer estudar? Eu falei: sim. Ele falou: então vem. Abriu o portão, eu subi a escada e ele me levou na diretoria. Ali estava o seu Elzo, era o diretor da escola, uma mesa muito grande. Aí ele falou: o que você quer? Eu falei: eu quero estudar. Ele perguntou se eu tinha documento. Eu falei: não, eu não trouxe transferência, eu não sabia, né? Aí o seu Davi falou para ele: ô seu Elzo, deixa a menina estudar. Ela quer estudar, ela quer aprender, ela que estuda, depois os documentos a gente vê. Aí o diretor ficou olhando para mim, eu com aquela carinha, esperando que ele deixasse eu estudar. Aí eu estudei, ele: pode vir amanhã, você pode vir na escola. Nossa, que felicidade, mas eu fiquei muito feliz. E então comecei as minhas aulas, era até muito engraçado, porque eu não sabia falar. As crianças não me entendiam também e elas começaram a pegar aquele carinho comigo. A minha professora era a Dona Áurea, ele me colocou no segundo ano. A Dona Áurea Bernardes, que mulher maravilhosa. Aí ela me deu muita força, muito carinho e eu comecei a aprender a falar. Até que eu estou falando bem o português, todo mundo fala: mas você fala, porque eu me esforçava o máximo. E então comecei a estudar, foi muito bom. Quem me ajudou muito também a aprender a estudar foi a Dona Irma Carrite. A Dona Irma Carrite, ela dava aula no parquinho. E eu fui lá, falei: Dona Irma, eu quero vir no parquinho para aprender a falar. Ela falou: aprender a falar? Claro que eu te ensino. Você vai dar catecismo. Eu fui dar catecismo. Aí ela falava, as crianças adoravam. Ela falou: nunca vi as crianças tão interessadas na aula, porque eu ensinava eles a cantar. Ensinava eles a cantar musiquinha em espanhol. E na igreja também eu já comecei a ser aspirante. Minha irmã, que era mais velha, a Chari, era filha de Maria, por causa da Dona Irma. O meu irmão começou a ser mariano. Então o padre era Padre Luiz de Oliveira Andrade. Era um padre maravilhoso, ele tinha um jipinho. E uma vez ele achou falta de mim e ele foi lá, não sei se ele foi levar um sapato no Salvador para arrumar. Aí ele chamou minha mãe e falou: cadê ele? Falava Emilita para mim: cadê a Emilita? Aí a minha mãe falou: a Emilita tá com muita febre, eu era muito fraquinha, tinha dor de garganta. Aí ele falou: chama ela, chama ela. Minha mãe chamou eu, falou assim: vou te dar uma benção. Aí ele me deu uma benção. Nunca mais na minha vida eu tive dor de garganta. Até há muito tempo atrás, ele voltou, porque ele foi embora daqui, ele voltou e foi rezar uma missa no asilo. Aí eu fui dar um testemunho dele. Falei: Padre Luiz, eu vim dar um testemunho do senhor, que é uma coisa muito linda. Ele falou: o que foi, Emilita? Ele me chamava de Emilita, já era mais velha. Eu falei: sabe o que aconteceu? Aquele dia que eu estava com muita febre, o senhor me deu a bênção, nunca mais senti dor de garganta. Ele falou: nossa, fez milagre. Aí todo mundo bateu palma, foi muito emocionante mesmo. E graças a Deus, estou aqui, estou estudando, estou trabalhando e seja o que Deus quiser.
como que a senhora chegou aqui em Lençóis Paulista? Quem é a sua família, seus pais? Quando eu cheguei aqui em Lençóis, eu tinha 11 anos. Eu vim com meu pai, que chamava Isidro Carrijo Luiz, e minha mãe chamava Emília Mingorance Carrijo. Veio a Chari, minha irmã, que chamava Rosário, e meu irmão Isidro. O Isidro tinha 16 anos e a Chari tinha 18 anos. Aí nós vivíamos muito felizes, todo mundo começou a trabalhar. Minha mãe começou a trabalhar também, minha mãe era costureira. Ela costurava na Espanha, fazia ternos, era alfaiate. Então, o Salvador, o Pindolfo, falou, eu conheço um alfaiate. Aí era o seu Alfredo Chiares. O seu Alfredo Chiares, então um dia nós descemos, eu e a minha mãe, ele tinha a alfaiataria dele, era no fundo do Lençóis Hotel. Era um hotel tão lindo que era na Rua 15. Agora acho que é uma bicicletaria lá. Eles colocaram uma bicicletaria muito bonita, mas ali era um Lençóis Hotel. Era um hotel com 2 andares, tinha umas escadarias, era muito bonito. E o seu Alfredo, ele trabalhava ali embaixo do porão, que era um lugar bem grande, bem espaçoso. E minha mãe perguntou se ele daria serviço para ela. Ele falou, mas eu tenho que ver como que a senhora costura. Ela falou, eu posso vir um dia aqui para experimentar, né, fazer umas calças. Aí ele começou a dar serviço para minha mãe, ele viu que ela sabia fazer, minha mãe era uma costureira de primeira, graças a Deus. A minha irmã também começou a trabalhar de costureira. E eu já não tinha muita vontade de costurar, não era, eu gostava de estudar. Aí eu comecei a estudar, e comecei a estudar no Paulo Zilo, fazer o colegial, agora, né? E que eu queria trabalhar também. Então eu falei, vou procurar um serviço para trabalhar. Então eu fui trabalhar num lugar, onde é o Bradesco agora, onde é a garagem. Era um lugar que escolhia café. Tinha um negócio que passava o café, e a Linda, Cida e a Bardu falaram, vamos trabalhar, escolher aquele café? Aí eu falei, vamos, né? Eu fui depois da escola, nós íamos lá. Então eu comecei, mas a minha mão sempre foi muito fina, a minha unha era meio comprida. E eu catei um saquinho cheio tinha que pegar só a sujeira, o que não prestava. E eu lembro que era o Clóvis Sampaio, era o irmão do Clóvis Sampaio, ele que tomava conta, era dono de lá. Ele falou, nossa, mas você escolheu muito. Ele falou, não estou duvidando de você, mas eu posso despejar? Eu falei, pode. Ele despejou, não tinha um café. Ele falou, nossa, mas você é lixeira mesmo. E ele ficou gostando de mim, assim, com as minhas amigas, eu estava feliz, a gente ganhava um dinheirinho para comprar pirulito no Bar São Paulo, que era perto do Esperança de Oliveira, e era muito bom. Mas um dia ele falou assim para mim, olha, Emília, eu vou falar uma coisa para você. Eu gosto do teu serviço, tá muito bom, mas você não orna para ficar trabalhando aqui. Eu falei, mas por quê? Eu gosto de vir trabalhar. Ele falou assim, posso arrumar outro serviço para você? Eu falei, pode, né? Eu vou perguntar pro meu pai. Aí eu perguntei pro meu pai falou, conforme for, né? Aí ele arrumou um serviço para mim na agência de revista do seu Antônio Correia. O seu Antônio Correia tinha uma agência de revista bem em frente do Bar Guarani. O Bar Guarani era do seu Pepinho, do seu Afonso, passava o Expresso de Prata, era muito bom. A agência de revista dele
tinha uma cadeira que a turma ia toda engraxar o sapato. E eu comecei, assim, em vez de ficar parada, eu comecei a limpar. E eu dei um lustre naquela cadeira, todo mundo vinha engraxar. O seu Antônio, olha, essa cadeira tá me dando lucro. Porque eles vinham, eu limpava, eu colocava disco, ele tinha bastante a música espanhola, eu colocava. E foi muito bom, para mim foi muito bom eu trabalhar no seu Antônio Correia. Um senhor era casado, ele tinha 3 filhos. A Maria, até a filha dele agora casou com um primo meu. Mas é muito uma coincidência tão linda. E as pessoas que moravam em frente da agência, tinha o seu André Camimura, que tinha quitanda. Aí, um dia eu ia indo embora e tinha uma boutique perto do seu André. E aí a moça estava na porta. Eu falei, eu queria comprar chamava balão, era uma brusinha embaixo e tinha a de cima. Aí ela falou assim, eu tenho uma bonita. Eu comprei uma vermelha, você acredita que eu tenho até hoje? Aí ela falou, sabe o que é, bem? Eu tô de mudança, eu não posso, vou fazer liquidação e eu não posso mais trabalhar aqui. E você não sabe alguém que quer comprar a loja? Eu falei, nossa, sei lá, né? E eu falei, vou perguntar pro meu pai. Aí eu perguntei pro meu pai e meu pai falou, mas quanto que ela quer da loja? Aí ela falou uma quantidade que não estou nem lembrada. Ela falou, mas você vai me pagar por mês. Conforme você for ganhando, você vai depositar na minha conta e aí você fica com a loja. E foi assim. Eu comprei a loja dela. Foi muito importante que eu tinha uma prima que era filha do meu tio Pepe Carrilho, a Clara Carrilho. Ela casou com o Irineu Dutra. O Irineu Dutra era uma pessoa maravilhosa. E ele levava nós de jipe em São Paulo fazer compra. Era uma estrada tão ruim. Nós íamos pulando naquele jipe, mas foi muito bom, graças a Deus. Então a minha vida foi assim. Eu comprei a boutique, aí depois eu comecei a paquerar meu marido, o Tilico. Aí todo mundo cantava, ele tinha muito amigo que era um malandrão, sabe? Naquele tempo era tão gostoso fazer passeio na Rua 15, e todo mundo cantava, ele tá de olho na boutique dela. Era muito bom. Conhece outros espanhóis na cidade? Como que a senhora foi recebida? Também quando eu estou aqui na cidade, eu estudei, eu me formei, era professora, agora sou professora aposentada, mas tem muitas pessoas que me acolheram muito bem. Tem muitos descendentes de espanhol que me recebiam com os braços abertos, iam visitar. Agora não podem mais visitar, mas a gente se comunica. Mesmo na Espanha, quando a gente ia na Espanha, as minhas amigas me recebiam de braços abertos. Eu adoro a Espanha, mas eu fui tão bem recebida aqui no Brasil que para morar, eu não quero morar mais na Espanha, eu quero morar no Brasil. Então o Brasil é um país aberto, um país acolhedor. Nós somos todos irmãos. Pode ser italiano, pode ser japonês. Eu vou falar uma coisa do meu compadre André Camimura. O André Camimura, quando eu comprei a boutique Lençoense, eu era criança. A Cesária, nossa, a mulher dele, que carinho, japoneses, né? Que são pessoas estranhas para mim, que eu não sabia nem falar quase direito. As crianças, o Masami, o Hidemi, o Kazumi, me abraçavam, me beijavam. Eu vou contar uma coisa muito importante.
Eles não eram batizados ainda. E eles falaram para o seu André e para a Cesária: eu quero que a Emília seja minha madrinha. Eu sou madrinha dos 3 filhos do seu André Camimura. A Cesária, eu não posso passear, não posso ir agora na casa dela, mas eu amo a Cesária, eu amo as crianças, eu amo o seu André, até os irmãos dela que moram em São Manuel, eu amo eles. Então, aqui no Brasil, a gente ama espanhol, japonês, italiano. E os italianos, então? Nossa, eu tenho tantos amigos, doutor, italiano. Ontem passei uma música para ele, italiana. Ele mandou um monte de coração para mim. Então, o Brasil tem muito espanhol. É muito espanhol. Eu vou em São Paulo. Se vocês vissem a minha descendência lá de espanhol, moro em Santo André, Santa Terezinha, nós vivíamos indo para lá e eles vindo para cá. Agora, com essa doença, não podemos. Mas da mesma maneira, com esse bendito desse celular aí, a gente conversa de noite. E as minhas primas? Eu tenho primas que moram em Montevidéu. Quando é 1h da manhã, nós duas conversando. A Mercy, a Mati e a Shari, elas moraram aqui em Lençóis. Tem bastante gente que conheceram elas. Léo Andreto, que trabalhava junto comigo no Esperança de Oliveira, ele era dentista. Ele tinha tanta amizade, até a Norma Capuani conheceu elas. Então, elas foram muito bem recebidas. Elas moravam em Madrid, elas moravam na capital. Então, elas não acostumaram aqui, porque aqui era uma cidade muito pequena. Então, elas foram morar em Montevidéu. Mas o carinho, aquele amor que a gente sente pelos espanhóis, pelos italianos, pelos japoneses, os meus amigos, a Cida, a Bardu, a Linda, todas elas, quando a gente se encontra, não pode abraçar, mas a gente dá tanta risada junto, de lembrando o que nós fazíamos. Quando eu entrei aqui no museu, não posso chorar porque eu estou com pintura, porque eu vi as cadeirinhas do seu Enzo. Que homem abençoado, seu Enzo. O Enzo, ele fazia aquelas cadeiras de madeira. Ele tinha uma fábrica de cadeiras e ele levava para a dona Emília, que morava em frente da minha casa, para eles colocarem aquele fundo com aquela palha. Depois de muitos anos, eu sou ministra da Eucaristia e eu levava a comunhão para ele. Ai, mas a gente lembrava tanta coisa boa. E ele fazia, com tantos anos, 90, quase 100 anos, fazia cadeirinhas para me levar no asilo, para nós colocarmos na pesca, na festa do asilo. Ele fazia aquele monte de cadeirinha com aquele prazer e mandava. Que homem maravilhoso! Mas tudo tem um fim, né? A hora que eu cheguei aqui, que eu vi as cadeirinhas, que eu vi a foto do diretor da escola, seu Elzo Galbino. Ai, meu Deus do céu, é muita lembrança boa, muito carinho, muito amor. É uma bênção de Deus a nossa vida. E as amizades que foram fazendo? Nós começamos a ter várias amizades. Tinha o seu João, a dona Henriqueta. Eles eram donos da fábrica de bolacha. Naquele tempo, nós pegamos bastante. Tinha o Paco, o Pepe, o Juanito, a Manola. Então, a nossa família foi aumentando com a amizade deles. Até hoje, a Manola, o Paco também, o Paco tá vivo ainda. A Antonieta, que casou por correspondência com o Juanito. Tem os filhos dele, o João, o Jorge, o Marcos,
Então a gente vivia muito feliz, fazíamos festa. Em Natal nós cantávamos as músicas da Espanha. Tinha a família do Jordão também, que era... Depois ficou minha cunhada também, a Gertrude, que é a mãe dela, da Gertrude, minha cunhada. Ela veio também da Espanha, lá de Pinos Puente. Então minha mãe já conhecia eles. Então a nossa família ficou muito... E depois tem também a construção do asilo. Começou a vir as freiras, meu pai era pedreiro, começou a construir o asilo. Vieram as irmãzinhas de Nossa Senhora dos Desamparados. Desde aquele tempo que eu vou no asilo, o asilo é meu lar. O asilo é a minha família, os velhos, as irmãs. Elas vêm, eu choro, elas voltam, vão para a Espanha. Eu fui 6 vezes para a Espanha e eu fui visitar elas lá, elas nem acreditavam. É muito bom. Então aqui em Lençóis Paulista tinha bastante espanhóis, sim. Então a gente ficou mais feliz por causa disso também, né? Quais são suas lembranças da infância? A minha infância na Espanha era muito gostoso, porque a minha casa era grande, era sobrado, mas tinha um quintal muito grande e no fundo do quintal passava um rio. E as crianças no verão ia tudo nadar, nós brincávamos de pular o rio, nós brincávamos de corda, pular corda, nós fazíamos piquenique, era muito bom de jogar bola. Era mais gostoso quando nevava. Quando nevava, do lado da minha casa da frente, tinha 3 janelas bem grandes. E do lado de trás tinha 2 janelas. E tinha um telhado que dava para pegar a neve. E eu acho que era meio bagunceira. Eu catava, fazia aquele monte de bola de neve. Ia do outro lado. E todas as pessoas que passavam lá, eu tacava bolas. Ai, mas era muito bom, umas brincadeiras de um tacar bola no outro, nos barrancos, de escorregar nos barrancos. A gente não tinha aquele negócio de esquiar, mas ia sem negócio, nós esquiávamos sem nada, com sapato mesmo, ou então sentados na neve, escorregava e jogava neve uns nos outros. Na minha cidade tinha uma serra, ela chamava Serra Ervira. Serra Ervira tinha um vulcão. Então aquele vulcão, vários especialistas foram lá e ele falou que não tinha perigo. Mas naquele tempo as mães não ligavam, aí nós íamos fazer piquenique na Serra Ervira, nós íamos 10, 12, subia lá em cima da serra, tinha um buraco. O buraco subia um vapor, era que nem uma erosão. Aí nós íamos descendo até onde dava e brincava no buraco e subia de um lado para o outro e tacava pedra. As crianças sempre foram, se divertiram. Agora não dá para se divertir mais. Agora com o celular, no computador, não podem muito sair de casa, é perigoso. Antigamente não tinha perigo. Eu sei que nós íamos nadar no rio, minha mãe levava todas as vizinhanças, as crianças. Minha mãe ia lavar roupa no rio, ela tinha um carrinho de pedreiro, meu pai era pedreiro, ela enchia a roupa lá. As crianças da rua inteira iam lá para lavar roupa, enquanto ela lavava, nós nadávamos. E brincava, era muito bom, tinha muita liberdade. Depois minha mãe já voltava com a roupa tudo lavada, quarada, e era tão bom, muito bom. Minha mãe gostava muito de passear, de ir no Puente de la Virgen, que era ali onde eu falei, Pinos Puente. Tinha uma Nossa Senhora da Piedade e minha mãe sempre foi muito religiosa.
Aí ela convidava todas as crianças, nós íamos só para se divertir e nós íamos rezar o terço lá. E era muito bom, era uma ponte muito alta, mas quando derretia a neve, aquele rio levava tudo que tinha na frente. Ele carregava árvores, era aquele barulho, você escutava o barulho, você saía correndo, porque vinha a neve estava derretendo e levava tudo que tinha na frente. E era muito gostoso, a minha infância foi livre. Minha mãe, mesmo aqui no Brasil, minha mãe sempre confiou em mim. Eu podia ir nos bailes, no Birama Tênis Clube, eu podia fazer piquenique, nós íamos em Santa Bárbara, nós íamos, sabe com o que nós íamos? Nós íamos com um ônibus velho do Lençoense, o Tilico jogava no Lençoense e eles emprestavam o ônibus e todos os amigos, as meninas, nós íamos nadar lá em Santa Bárbara. Era muito gostoso, antigamente não tinha esse negócio de beber, de fumar, de droga. A gente ia, o Enéas Pavanato, ele ia, um dia o ônibus andava tão devagar que ele falou, para que eu vou correndo. Aí ele desceu e ele ia correndo acompanhando o ônibus. Era muito engraçado. Tinha o Belezinha, o Laire, Médula. Nossa, o Tilico tinha muitos amigos, então todos iam, nós éramos um grupinho de uns 15, 20 e era muito gostoso, a gente se divertia muito, tanto aqui no Brasil como na Espanha. Quais suas lembranças que te remetem à Espanha? Em Lençóis eu tenho muitas lembranças boas, porque o hospital era um prédio, o doutor Tedesco, que médico maravilhoso, o doutor Garrido. O Garrido era espanhol também. E meu pai ia caçar no sítio dele, caçar perdizes. E a casa do doutor Garrido tá igualzinho do jeito que era antes. Eu gostava muito do cemitério também. O cemitério me traz muitas lembranças boas mesmo. Eu gostava muito era criança e eu ia no cemitério. Também o matadouro. O matadouro, quando foi feito o matadouro, meu tio era empreiteiro, engenheiro. Foi meu tio que fez. E eu lembro do seu Burim. O seu Burim tomava conta lá. Era um senhor muito bom. Até não faz muito tempo eu encontrei ele lá na Mamedina. Então, as lembranças são umas lembranças muito gostosas. Eu tenho lembranças boas daqui do Brasil e lembranças maravilhosas na Espanha. Porque na Espanha eu tenho meus primos. Eu tenho um monte de primo. A semana passada, meu primo Emílio, ele chama Emílio por causa da minha mãe, que chama Emília, era filho da minha tia Antônia. Ele mora em Saragoça. Saragoça, uma cidade histórica, um portão que tinha que pagar pedágio. Eu falei, nossa, agora a gente reclama do pedágio. Lá em Saragoça, os romanos tinham que pagar pedágio, tinha umas muralhas enormes. E aí meu primo me mostrou tudo, eu fui lá em Saragoça, na casa dele. Ele veio aqui no Brasil também, ele amou o Brasil. Aí nós levamos ele, foi o meu irmão Isidro, a Bezinha. A Bezinha é filha do seu Luiz Azevedo. O seu Luiz Azevedo era o gerente da destilaria. Nossa, Dona Naira, aquela mulher maravilhosa, ela era uma dama, ela tinha 10 filhos. Na igreja ela era sempre homenageada. Então meu primo veio, aí nós falamos, meu irmão, o Tilico, vamos levar ele, nós fomos levar ele no Rio de Janeiro. Gente, o Rio de Janeiro é coisa mais linda. Nós ficamos na Lapa.
Que lugar maravilhoso na Lapa. Os barzinhos, as serenatas. Nós fomos no Corcovado, nós fomos no bondinho. Meu primo ficou maravilhado lá em cima no Cristo. Ele falou, não é para passear, é para morar aqui, de tão lindo que é. Então, é umas coisas lindas que eu sempre, não sei se fui abençoada por Deus ou deu certo. Meu marido também era meio vira-lata que nem eu. Então, porque eu sempre gostei de passear, de viajar, e ele também. Ele foi para a Espanha, nós fomos em Roma, nós fomos ver o Papa em Roma, eu e o Tili. Pegamos umas malinhas e fomos. Ficamos 5 dias em Roma. Ai, que coisa mais linda Roma! Nós assistimos missa na capela de São José. Que maravilha! Roma é uma coisa linda. E agora, que triste ver aquela catedral vazia. Se você visse quando eu fui, quanta gente para ver o Papa. Agora, coitado, o Papa sai na janela, dá a bênção, tem 2 ou 3 pessoas, mas vai melhorar. Vai melhorar, se Deus quiser. Quais as características que a senhora tem que podemos identificar a Espanha em sua personalidade? O que tem de espanhola em mim é a alegria. Eu adoro dançar, eu adoro cantar. Eu levanto cedo, a minha filha Graciela chega, o rádio tá ligado. Eu escuto o rádio, eu canto, eu danço. Meu marido também. Meu marido adorava dançar, adorava música. Então eu acho que essa alegria, depois da região que eu vim, chama Andaluzia. Andaluzia é a região da alegria, do flamenco, da dança, da guitarra. Que delícia das comidas, aquela paeja com aqueles camarões. Ai, que delícia! É muito bom a Espanha. Mas aqui no Brasil tem tudo isso. Podeis fazer também, porque eu faço e meus filhos também fazem. O que a senhora guarda de lembrança da Espanha? O que tem na casa da senhora? Não precisa ser um objeto, pode ser assim, um costume, uma tradição, que a senhora repete que veio lá da Espanha. Então, assim que eu me recordo na Espanha, a Espanha é um país muito católico. Em 1999, quando eu voltei para a Espanha com o Tili, meu marido, eu fui na cidade em que eu fui batizada. Eu fiz a primeira comunhão naquela cidade, naquela igreja. Então, o que acontece? Minha avó era espanhola, minha avó era muito católica. Minha avó ficou 5 anos na guerra, meu pai ficou 5 anos na guerra. E minha avó sempre ia, todo dia ela ia na missa. Da mesma maneira que eu. Eu ia todo dia na missa no asilo, às 7h30. Eu vou na missa todo dia no asilo. E lá a gente tem costume de rezar a hora da Ave Maria, às 6 horas. Até hoje, às 6 horas, eu ouço a radiodifusora de Lençóis Paulista com o Padre Silvano rezando a Ave Maria. É uma graça, é uma bênção de Deus, aquele padre rezando a Ave Maria. Eu tenho uma devoção muito grande por Santa Marta. Santa Marta era amiga de Jesus. Amigo é tudo pra gente. Amigo é amigo.
E Santa Marta era amiga de Jesus. Tudo que você pedir para Santa Marta, ela vai te conceder. Nós rezamos todas as terças-feiras, nós rezamos a oração de Santa Marta. Eu tenho uma devoção também, que é da minha avó. A minha avó se chamava Manuela. Manuela era parteira. Naquele tempo não tinha hospital, era difícil o médico e a minha avó era parteira. Eu nasci com a minha avó. O parto da minha mãe foi minha avó que fez, da Chare, do Isidro. E a minha avó tinha uma devoção, ela pegava aquelas lamparinas, é um pires, você põe o óleo e tem uma lamparina que eu compro desde que eu cheguei da Espanha na Casa Pacola. E você pensa que na Casa Pacola não tem ainda as lamparinas? Tem. Eu vou lá e o filho do seu Pacola, ele chama... não lembro agora. Eu sei que ele tem uma lojinha, ele alugou as duas portas, mas ele tem uma portinha que é a loja dele. E ele tem as lamparinas para mim, que eu sempre vou buscar, para acender a luz de Santa Marta, a luz do Divino Pai Eterno. Então, isso daí é devoção da minha vida inteira. Eu sempre fui católica, apostólica, romana. Os meus filhos, graças a Deus também, não perdem um domingo da missa. A minha avó até apanhava quando ela ia na missa. Eles faziam uns corredores assim, e aqueles que iam na missa, eles batiam. Na hora que ia passar, batiam. E a minha avó era parteira. Todo mundo tinha nascido na mão dela. Eles batiam mais devagarinho. E eles falavam: Manuela, não vayas mal a la misa. No, eu vou a la misa, sim, pero vosotros me pegai menos. Ela falava para ele. Ela não tinha medo, ela era uma mulher poderosa. Era pequeninha, baixinha, vivia de preto, ela teve 5 filhas. Então minha mãe, a última, tinha minha tia Maria, minha tia Rosário, minha tia Antônia, minha mãe, então minha tia Trinidad. Os descendentes da minha tia Trinidad moram na França. E até hoje eu sei como eles estão, como eles vivem, porque a nossa família é muito unida. Por causa do que? Da religião que a minha avó pregou. A família é a coisa mais importante da nossa vida. E a cozinha espanhola, que é tão famosa? O que a senhora aprecia e pode nos ensinar? Quais são os ingredientes? O que a gente vai precisar? Olha, na minha casa é muita comida espanhola também. Nós fazemos, meus filhinhos, eles sabem fazer tudo que eu faço, eles fazem. O meu Ricardo, o meu Cristiano. O Cristiano é o mais cozinheiro. É o Cristiano, eles chamam de Voros. O Voros, ele faz uma paella, ele faz uma comida, coisa mais deliciosa. Em casa, sempre a gente faz bastante comida espanhola. Hoje, eu vou fazer uma receita, é muito fácil, mas é para comer quando estiver frio, no tempo do frio. Porque é uma sopa, chama papas em glória. Glória é a glória de Deus, mas as papas em glória são uma delícia, é muito simples. O que precisa? Batata, alho, louro, um galho de salsinha, ovos e maionese.
mais ou menos para umas 4 pessoas. Então você põe na panela, uma panela de tamanho médio, você põe na metade de água. Você pega as batatas, descasca, corta em rodelas não muito finas, mais ou menos grossas, e você põe para ferver na água. Aí você põe. A minha mãe lavava bem a cabeça de alho e não tirava a casquinha do alho. Ela deixava aquela casquinha roxinha, porque tem gente que não gosta de alho e aí ela já via a casquinha. Então eu descasco o alho ou não descasco. Então eu ponho mais ou menos uns 4 ou 5 alhos grandes, com casca ou sem casca, umas 3 folhas de louro e um galinho de salsinha. Aí você deixa ferver. Ai, mas um cheiro gostoso. Põe uma colheradinha de sal grosso. Aí deixa ferver. Quando a batata estiver não desmanchando mais ou menos, você pega, se for 4 pessoas, você quebra 8 ovos. Então tá fervendo as batatas, você quebra num pirequinho, você quebra o ovo e vai jogando na panela. Quando o ovo não pode deixar tampado, deixa destampado. Quando o ovo estiver cozidinho, aí você pega um pouco daquele caldo, pode deixar ferver ainda. Você pega uma canequinha de caldo e pega umas 4 colheres bem cheias de maionese. A maionese você vai dissolver naquele caldo quando tiver assim morno mais ou menos. Então as batatas podem estar fervendo. Quando você for colocar aquele caldo com a maionese bem dissolvida, não pode coalhar. Você pega e joga, desliga o fogo, joga aquele caldo e mexe bem devagarinho para não desmanchar os ovos nem a batata. Aí é a sopa de papas em glória. Eu vou contar uma história para vocês. O meu primo Irineu Dutra, quando casou com a minha prima, eu sempre ia no sítio fazer a sopa de papas em glória para ele. Um dia chegou um primo dele, ele chamava, não é Eusébio, é Dutra. Ele é engenheiro da Casa da Cultura, é o marido da Cilinha. Bom, eu sei que era primo do Irineu. Ele foi lá e eu tinha feito as papas em glória. Aí meu primo falou, vem tomar uma sopa, estava muito frio, acho que era mês de junho mais ou menos. Ele falou, eu não vou comer agora, esse negócio de leite, não como não. O meu primo não comia no prato, ele comia na travessa, eu tinha que fazer um monte. Experimenta, o Irineu falava, o Irineu gostava de amassar, sabe? E ele amassava, então ele experimentou. Ele comeu 3 pratos. Dona Emília, para terminar essa entrevista tão maravilhosa, eu gostaria que a senhora nos presenteasse com uma oração, uma canção, uma coisa que a senhora fazia quando era criança. A senhora nos dá esse presente? Olha, agora eu vou lembrar para vocês. Eu falei assim que eu ia no parquinho da Dona Irma e que eu cantava para as crianças. Eu cantava para as crianças música de criança. Essa música chama-se Ressuscito. A música começa assim: Ressuscito de mi vida, tu eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no.
Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no. Ahora te voy a decir una oración que yo la rezo todos los martes. Los martes son terça-feira. Yo soy devota de Santa Marta. Y mi madre, mi abuela, y yo lo he enseñado para todos mis hijos. Ellos saben también rezar esta oración de Santa Marta. Oh Santa Marta milagrosa, me acojo a tu amparo y protección, entregándome por completo a ti, para que me ayude en mis tribulaciones, en prueba de mi afecto y acción de gracia. Ofrezco propagar tu devoción que te hago desde luego. Consuélame en mis penas y aflicciones, te lo suplico por la inmensa dicha que alegró tu corazón al hospedar en tu casa de Betania al Salvador del mundo. Intercede por mí y por toda la familia, para que conservemos en nuestros corazones a Dios, para que sean remediadas nuestras necesidades y especialmente esta que ahora me aflige. Se reza un Padre Nuestro, una Ave María y una Salve Rainha por el propagador de esta devoción. Quien está propagando esta devoción soy yo. Quien propagó mi devoción fue mi madre y mi Shari también. Mi Shari, mi hermana, nosotros rezábamos todos los martes juntas. Ahora yo los rezo con mi Graciela. Amém. E agora, para homenagear esta grande mulher espanhola, segue um poema do também espanhol Federico Garcia Lorca. Se minhas mãos pudessem desfolhar, eu pronuncio teu nome nas noites escuras, quando vêm os astros beber na lua e dormem nas ramagens das frondes ocultas, e eu me sinto oco de paixão e de música. Louco relógio que canta mortas horas antigas, eu pronuncio teu nome nesta noite escura, e teu nome me soa mais distante que nunca, mais distante que todas as estrelas e mais dolente que a mansa chuva. Amar-te-ei como então alguma vez? Que culpa em meu coração? Se a névoa se esfuma, que outra paixão me espera, será tranquila e pura? Se meus dedos pudessem desfolhar a lua, vou me aventurar nesta receita. Muito obrigada, Dona Emília. Obrigada a vocês por acompanharem essa preciosidade. Este é o projeto Museu Vivo da Companhia Teatral Atos e Cenas. Acompanhem toda a programação através das redes sociais do Museu Alexandre Quito. Nos vemos lá!